Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos atletas, dos coaches e de quem gosta de pedalar. Com vocês aqui, Cláudio Tonon. Eu estou mais para apresentador desse negócio, gente, mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês, que a partir de agora, você que está nos ouvindo aí no Spotify pode também olhar para nossas caras aqui no YouTube. Então, estaremos nas duas redes para quem gosta de ver as pessoas falando e para quem também gosta de somente ouvir as pessoas dizendo. E nesse quinto episódio, nós vamos trabalhar, vamos falar, né? Vamos trabalhar, vamos explicar, vamos discutir um assunto que gera polêmica, ainda mais quando a gente fala entre triatletas, ciclistas, que é a famosa cadência. Nós vamos tentar entender qual é a cadência ideal para você treinar ou para você ter mais resultados ou, quiçá, né, como diz, ser um ciclista melhor pedalando com mais ou menos cadência. E junto comigo, claro, dois dos maiores coaches do Brasil das modalidades de triatlon e ciclismo, um bem focado no ciclismo e o outro bem focado no triatlo. Sérgio, diretamente do Rio de Janeiro e agora com um fundo bonito para aparecer no YouTube. Gente, ele gravou 4 episódios deitado. Agora que nós falamos que é para o YouTube, ele botou uma pinarello lá atrás. Sérgio, fala um oi para a turma aí. Pô, demorou 1 hora para eu conseguir organizar aqui. Tive que montar a bicicleta para fingir que eu estou pedalando, mas agora eu estou empolgado. Olha lá, pessoal, essa é uma bicicleta de gravel. Aliás, algum dia a gente vai falar aí a diferença das novas bicicletas, algumas. Isso é um assunto legal aí que o pessoal tem perguntado bastante. Quem sabe a gente faz um episódio aí. Então, galera, estamos aqui do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre cadência, as diferenças, o porquê e as posições. Eu sei que cada um de nós aqui tem um ponto de vista diferente, mas isso que é bom, né? A gente ir aqui só está para aprender. É isso aí. Quando acontece isso, né, Sérgio? Dá bate-boca do bem. Bate-boca que constrói, entendeu? Esse tipo de bate-boca a gente adora. E do outro lado, meu caro amigo Ronaldo Martinelli e sua super apresentação. Afinal de contas, a galera espera essa apresentação do Ronaldão. Ronaldo, manda aí um oi para o pessoal que está nos ouvindo e, quem sabe, nos assistindo no YouTube. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Então, hoje um tema que eu gosto bastante, porque é um tema raiz, né? Tem algumas coisas, acho que assim, nosso propósito aqui é justamente tirar um pouquinho do empirismo e trazer um pouquinho da ciência, né? E eu acho que tem muita coisa que o Brasil precisa crescer, o pessoal reclama que o Brasil não é grande no ciclismo e tal, a gente tem o exemplo aí do futebol, esse último final de semana ganhou a ciência em cima do empirismo, né? A gente tinha um treinador que é muito estudioso, muito focado, e a gente percebeu aí o resultado que isso trouxe. E a ideia do nosso podcast é justamente essa, é tirar um pouco, né, dessa ideia raiz da galera e trazer conteúdo, trazer informação importante. E vamos falar assim, a cadência, né, o motivo do nosso podcast de hoje é um dos temas meus preferidos, que tem muito mito, né, relacionado a isso, e acho que hoje a gente vai quebrar alguns deles, se Deus quiser. Cara, talvez a gente quebre alguns, coloque alguns na prateleira também, entendeu? Afinal, eu não vou nem falar da minha cadência pedalando indoor, porque senão o Sérgio nunca mais vai querer conversar comigo, e aí você já viu, né? Então, mas como, né, nesse podcast a ideia é exatamente essa que o Ronaldo disse, vamos começar então falando, já que nós estamos nessa, eu vou até acrescentar uma palavrinha aqui na nossa pergunta inicial, né, meu? Pô, a cadência deve ser a mesma no triatlo, no ciclismo e no ciclismo indoor, né, meu? Faltava uma palavrinha aqui nessa pergunta, eu já acrescentei. Vou deixar o Sérgio dar esse primeiro kick aí, afinal de contas, no triatlo tem muita coisa que se fala aí sobre cadência, né?
Existe, me corrijam, por favor, gente, mas existe uma mística aí, uma coisa que diz que o triatleta pedala travado. Sérgio, explica para a galera, você com todos esses anos de experiência, atletas e Ironmans da vida, o que isso quer dizer e qual é a cadência, se existe uma diferença entre as modalidades, na sua opinião, cara? Bom, o triatlon, primeiro a gente só tem que dividir um pouquinho, né, o triatlo olímpico aí, aquele que a gente vê nas Olimpíadas, que os atletas fazem vácuo, né, pedalam em grupo, que na verdade isso aí seria muito semelhante às provas de ciclismo, então a cadência não seria uma cadência muito diferente do que a cadência seria utilizada no ciclismo, né? Pelas características da prova em si, né? Porque a prova do triatlon desse olímpico que vale vácuo, na verdade, existem ataques, né? Como acontece no ciclismo, né? Às vezes o cara sai num breakaway, num solo ali. Então, quer dizer, acaba ficando muito parecido. Agora, já no triatlon de prova sem vácuo, né? É como se fosse um contrarrelógio, né? Então, quando você vai analisar um atleta fazendo contrarrelógio, a primeira coisa que você tem que pensar é entre a relação entre o muscular e o cardiovascular. Eu acho, e a eficiência, né? Eu acho que são três componentes que vão aí dictar esse debate da cadência de uma vez só. O que acontece é o seguinte, primeiro, se você manter uma cadência um pouco mais alta, né? Vou dizer acima de 90, 95 e aí para cima, você com certeza vai estar taxando o seu sistema cardiovascular mais. Vocês já notaram isso, né? Se vocês pedalarem até com uma marcha muito leve, numa cadência mais alta, vocês notam que o seu coração sobe também. Só que para pedalar numa cadência mais alta, é necessário que você também tenha uma eficiência de pedalar mais alta. Então, por exemplo, quando a gente treina atletas que vêm do ciclismo, por exemplo, esses atletas geralmente, por exemplo, vocês viram, se acompanharam aí o Lance Armstrong quando foi para o triatlon, por exemplo, é um cara que ele fazia contrarrelógio numa média de 125 batimentos por minuto, RPM, rotações por minuto, desculpa. E é uma coisa que já era uma coisa muito diferente aí da média, né? Que dá para ver quando essa frequência cardíaca é tão alta, é porque ele está trocando aí o muscular pelo sistema cardiovascular, né? Mas ele tem que ser um atleta muito eficiente para gerar esse giro dessa forma alta, e o cardiovascular dele tem que estar muito bom, porque na verdade ele vai ter que estar aguentando aí uma taxa fisiológica bem maior. Então, se o atleta vier de um background aí, era um atleta ciclista, a gente já sabe que vai ser um atleta que tem uma eficiência biomecânica maior. Então, é um atleta que a gente geralmente deixa a gente deixa o atleta pedalar numa frequência um pouco mais alta. Mas o que acontece na maioria dos triatletas é que a eficiência biomecânica é a parte pior, né? Eu acho que é até por isso que existe aí uma rixazinha. Eu não sei muito no Brasil, porque eu saí muito cedo, mas nos Estados Unidos é uma rixa muito grande entre os ciclistas e triatletas. Eu lembro que quando a gente ia participar de pedais de grupo, assim, e o pessoal do ciclismo falava, triatleta aqui não pode. Tinha, assim, uma birra bem grande. E essa fama vem pela falta de técnica, né, de pedalar, e também pela falta de técnica de skills aí, né, de saber fazer curva, de frear, etc. e tal. Quer dizer, o triatleta é conhecido como um cara que não sabe pedalar tecnicamente. Aí o Reinaldo aí deve ter aí a sua posição contra isso. Então, nesse caso, como a maioria dos atletas do triatlo não vem do ciclismo, para esse atleta pedalar eficientemente numa cadência de 95 ou mais, isso vai requerer uma taxação cardiovascular muito maior do que um ciclista que tem uma eficiência bem maior. Então, é por isso, isso é uma das coisas que a gente já fala para o atleta não fazer, por esse um dos motivos. Mas o motivo maior, né, é que a cadência também é diretamente relacionada à potência.
né, a força da pedalada. Por exemplo, se você quer fazer um contrarrelógio no nível de um atleta de Tour de France, por exemplo, o cara vai fazer um contrarrelógio aí a 450 watts, para você gerar 450 watts, você não pode gerar isso numa cadência de 70 RPM, 75, porque isso vai te taxar muscularmente muito e você não vai conseguir chegar até o fim. Então, você é obrigado, eu digo também, entre aspas, aí, você é obrigado a ter uma cadência um pouco maior devido a essa potência que você está querendo gerar. Já no triatlon, até no nível de Ironman, que os atletas vão pedalar 300 watts, 300 para 450 é uma diferença muito grande, né? E nessa diferença, você já pode pedalar numa cadência mais baixa, o que não vai te taxar cardiovascularmente o mesmo, porque você tem que lembrar que depois da bicicleta você tem que correr. Então, se você taxar o seu sistema cardiovascular na bicicleta, você já vai sofrer essa deficiência na corrida. Então, isso é um dos motivos aí porque o triatlon tem que ser diferente, né? Você tem que pensar que você vai correr depois da bicicleta, então você não quer taxar demais o seu sistema cardiovascular. Você tem que pensar que você pode fazer uma cadência mais baixa, porque a força, né, o desgaste muscular, comparativamente ao ciclismo, o ciclista é bem menor. E também existe outros benefícios que são causados por uma frequência cardíaca mais baixa, né, quando você pedala uma cadência mais baixa, que também seria o consumo glicogênico, né, que isso também é uma coisa que a gente pode falar numa parte de nutrição um pouco mais. Mas, basicamente, esses aí são os pontos aí que vão diferenciar, ao meu ver, o ciclismo, a cadência do triatleta e do ciclista. E depois, se a gente for falar em números absolutos aí, né, eu sei que o pessoal gosta de ouvir números, né. Para você ter uma ideia, eu vou te dar... Eu acho que não existe um número específico que funciona para todo mundo. O que a gente fala lá nos Estados Unidos, a gente fala do sweet spot, quer dizer, ou seja, você vai achar aquele teu próprio ponto, aquela própria cadência que você vai se achar eficiente. Eu fui muito eficiente, para vocês terem uma ideia. Quando eu fazia provas de curta distância, como o triatlo sprint, que eu estava tentando fazer uma média de 370, 380 watts, por exemplo, eu tinha que manter uma cadência de 95 RPMs, pelo menos. Já quando eu passava por um triatlon de distância olímpica, que era o dobro da distância, que seriam 40 quilômetros, eu já estaria com os watts bem mais baixos. Eu já fazia uma cadência de 85, e quando eu competia no Ironman, que, por exemplo, eu fazia uma cadência de uns watts de 250 watts, por exemplo, eu já fazia numa cadência de 75 a 78, por aí. Então, por aí você vê que, em termos de uso muscular, eles eram muito parecidos, né, proporcionalmente a cadência e a força sendo usada. Mas esse aí eram umas adaptações que eu fazia quando competia nessas três distâncias diferentes, no 20 quilômetros, no 40 e no 180. Claudião, cara, eu fui dar uma pesquisada nas coisas, né? Eu vi coisas parecidas com que o Sérgio falou, né? Que conforme a gente baixa, aumenta a distância, a gente baixa a cadência, porque os watts também baixam, enfim, é tudo proporcional, né, cara? É um X, né? Faz um X distância, cadência e potência. E no ciclismo, Ronaldo, a gente vê, eu vou falar por mim, né, cara, eu gosto de subir acima de 80 RPMs, cara. Eu prefiro subir acima de 80 RPMs. Você, como treinador de ciclistas de prova de vários dias, né, cara, provas aí de 3, 7 dias, subindo, escalando o tempo inteiro. O que, na sua opinião, em relação a triatlo, ciclismo, e já que o Sérgio falou tanto do triatlo, joga essa bola para cima no ciclismo aí diante dessas provas que você lidera as pessoas como treinador, cara? Bom, primeira coisa, acho que a gente tem que esse aumento, né, de cadência. Vamos pensar que você imagina que antigamente a gente tinha aí cassetes de 15, 17, 19, 21, né? Então a gente tem que agradecer esse aumento de cadência às empresas que trabalham com grupos de bicicleta, né? Então Shimano, Campagnolo,
a Shram, né? Como não sei como é que Scram, o camarão, Shram. Scram. Shram. Foram esses caras que propiciaram esse aumento de cadência. Existe uma regra geral no mundo empírico, aí, digamos assim, isso veio meio carregado lá da era Lance Armstrong, que o cara ele tem que ter uma cadência mais alta. Isso é meio regra. Eu já escutei ciclista nível World Tour falar para outros atletas que isso era a melhor coisa do mundo. E aí tem muitas diferenças, né? Hoje em dia eu já consultei diversos artigos relacionados sobre o assunto, aí artigo científico, né? Não artigo de revista, e nenhum deles diz para mim que a cadência mais alta gera uma economia de movimento, gera digamos assim, um resultado melhor, independente da situação que você tiver. Tá? Isso é artigo científico mesmo. Aliás, ao contrário, né? Exatamente, Aliás, exatamente. existem estudos que provam o contrário, que a cadência mais baixa é uma cadência mais eficiente fisiologicamente. É assim, então, depende muito da situação, entendeu, Sérgio? A gente encontrou, o que eu encontrei bastante por exemplo, quanto mais idade a pessoa tem, menor vai ser a cadência self-select dela, né? Tipo, a que ela opta em trabalhar. Eu acho que a questão da cadência, ela tem a ver muito com o histórico da pessoa também. Então, se você vai ter sim uma cadência que vai ser para você mais econômica, que vai te gerar um resultado melhor, né? Mas isso não quer dizer que ela é mais baixa ou ela é mais alta. Eu tenho uma atleta, a minha melhor atleta, se você falar para ela pedalar acima de 80 RPMs, ela vai se cansar em questão de 15 minutos, Uhum. tá? Ela aprendeu a trabalhar travada desde o começo da vida dela esportiva, né? Da iniciação dela no ciclismo, e ela veio assim até hoje, né? E aí já tentaram mudar isso e os resultados não foram bons. E eu fui o único que, na verdade, não fiz essa tentativa e não quis fazer, porque eu Uhum. entendo que, pela experiência que eu tenho, se você falar para o Fausto Coppi, em 1950, pedalar 90 RPMs uma subida, ele vai falar, cara, você é louco, porque eu estou acostumado a subir entre 40 e 55 RPM uma subida, porque naquela época não tinha relação, né? Uhum. Então, os caras não tinham como, eles pedalavam pesado mesmo, faziam aquele trabalho de leg press, e aí hoje em dia você tem cassete 34 no ciclismo, né? Você pode pôr uma coroa número 34 também, você fica 34, 34, você pode subir até parede com ela. E Você aí, lembra até obviamente, o Jan Ullrich, né, que era é outra coisa que a gente não falou, né, quer dizer, é a a diferença, né? característica física também tem que ser tomada em consideração, né? O Jan Sim, Ullrich era um sim. cara musculoso e um cara grande, de alto nível, né, e campeão aí de Tour, e a cadência dele era baixíssima, né? Você lembra como é que ele subia? Ele ao lado do Ele Lance. tinha um estilo totalmente diferente, né? O Armstrong, ele aprendeu a pedalar muito tempo em pé, até porque ele teve aquele problema, né, do câncer no testículo. Me falaram, assim, reza a lenda que ele pedalava muito em pé porque não conseguia pedalar sentado por conta desse problema. E quem impulsionou isso no Lance Armstrong foi o Michele Ferrari. E na época ele usava, né, digamos, a explicação que aquilo melhorava o retorno venoso. E aí depois fizeram Uhum. artigos científicos relacionados a esse assunto e não se confirmou. Tá? Então, não é que a cadência mais alta ela melhora o retorno venoso. Não tem isso em confirmação científica, pelo menos, não existe. Né? Um outro fato que é importante a gente dizer aqui é óbvio que o ciclista nível World Tour vai pedalar com cadências mais altas, por um fator simples. Eles pedalam em velocidades mais altas também. Então, eles são condicionados desde cedo, no nível que eles têm, a pedalarem com a cadência que é mais econômica para eles, e como eles são mais velozes e são mais capazes, eles vão pedalar em cadências maiores. Enquanto que eu, por exemplo, um atleta amador com 47 anos,
eu me sinto bem entre 70 e 80 RPM. Para mim, é a melhor cadência que tem. Às vezes, para subir, eu até pedalo nessa cadência, mas eu pedalo até com cadências mais baixas. Então, isso serve para mim, né? Mas o cara que é mais rápido, que é condicionado a isso, ele certamente vai usar cadências mais altas. Então, o nível World Tour, e já fizeram, inclusive, estudos desses caras, né? Eu tenho até um estudo aqui, está meio na minha mão, que fizeram um estudo com esses caras pedalando numa cadência mais baixa, os resultados não foram bons, né? Então, esses caras têm que pedalar com cadências mais altas. Eu até conversando com... uma vez eu fiz um curso em Maiorca, eu conversei com um coach britânico, e, por exemplo, o coach britânico ele tem uma formação, né, nível 1, 2 e 3, e o nível 1, eles são obrigados a ficar exatamente 1 ano, 365 dias, corrigindo a cadência e a velocidade de execução dos atletas no rolo. Acreditem se vocês quiserem. Talvez até por conta disso que os caras são bons. Hoje, para mim, o ciclismo britânico é o melhor do mundo, pelo menos o de pista, os resultados dizem isso. E ele ficava corrigindo a velocidade de execução, a cadência é nada mais do que a velocidade de execução, e também a biomecânica da pedalada, ou seja, eles tinham que gerar força no ciclo de pedal, a maior parte possível do ciclo, né? Quanto maior o percentual, melhor seria. Então, eles já têm esse condicionamento, o atleta em formação, e aí quando ele chega como atleta profissional, obviamente que esses caras vão desenvolver uma cadência mais alta, porque trabalham com velocidades mais altas também, entendeu? Mas os estudos dizem que não existe a cadência ideal. Eu encontrei um ou outro falando em torno de 80 RPMs e tal, mas é um ou outro, e ainda eles falam que precisa realmente de mais estudo para isso se comprovar. Outro detalhe importante também aí, para justificar por que os atletas aí de nível profissional pedalam numa cadência mais alta, é que para você sair numa escapada ou sair numa aceleração, para você ser eficiente em termos de aceleração, você só vai ser eficiente se você conseguir já estar numa cadência mais alta, né? Se for ver que, por exemplo, se o atleta estiver pedalando a 95 RPM ou 100 RPM e você precisar dar uma escapada que vai para 700, 800 watts, ele pode fazer 700, 800 watts a 100 RPMs. Agora, se ele tiver 70 RPM, ele tiver que dar uma escapada para 800 watts, ele não vai conseguir gerar 800 watts em 70 RPM, né? Então, isso aí é uma parte tática aí, aliás, isso aí é um erro que você vê os triatletas nessas provas de vácuo ainda cometendo em toda a prova, né? Até na última prova mundial, a atleta britânica na última etapa que eu vi, até a brasileira também, justamente que eles perderam tempo nas curvas, justamente porque eles estavam tentando acompanhar a saída de curva na mesma marcha que eles estavam antes, na mesma cadência que eles estavam, ou seja, as meninas saíam 500, 600 watts, mas já estavam numa marcha mais leve para fazer uma cadência mais alta, e elas numa marcha mais pesada, uma cadência mais baixa, acabavam sendo dropadas aí e perdia 5, 10 segundos a cada curva, você imagina, né? Depois de 5, 6 curvas, já vem para trás. Você vê, a gente tem aí, hoje tem câmbio aí de 12 velocidades, então você tem uma opção incrível, né, para se usar, e às vezes eles preferem não trocar de marcha, né? Negócio que não dá para entender, né? E a antecipação da troca de marcha, né, que é uma coisa que é também diretamente relacionada com a eficiência da cadência, e uma coisa que eu tento falar para triatleta, né, mas é um pouco mais difícil, isso é uma coisa que eu acho que é natural para ciclista, né? Se você pedala num grupo de ciclismo, você só precisa ir num grupo uma vez para descobrir isso, né? Se você não fez uma troca de marcha eficiente numa curva de 90 graus ou numa curva que vai para uma subida, você nunca mais vê o grupo, né? Nunca mais vê o pelotão. Exatamente. Então, mas só que o triatleta deixa para descobrir isso quando ele está numa hora de competição, né? Então...
Boa, né? E o Ronaldo, isso que você falou é fato, né? Eu já vivi vários, né? Porque, afinal, eu não sou ciclista, eu ando de bicicleta, né, gente? Então, tipo, se tem uma coisa que eu sei é só girar o pedal, né? Então, esse negócio de marcha aí, eu confesso que eu sofro. Quando eu saio andar com a galera, várias. Até uma história legal sobre isso, Ronaldo. Sair andar com os caras do Pan Brothers lá, né? Com a galera, né? Todos malucos, Era né, meu? animal, era Saímos, animal. saímos lá, eu, Pedrão, a Rui, Celso Andes, todo esse povo louco lá, né? Os amigos deles lá, o rapazinho da MotoGP, enfim, todo mundo. Aí, bicho, saímos, tal. Primeiro que nós já saímos por cima da marginal, eu já assim, né, ó. Cara, onde esses caras estão indo, né, velho? A hora que chegou ali perto do SBT ali, cara, os caras deram uma arrancada ali para passar uma faixa, eu vacilei, meu. Eu fiquei 4 quilômetros para trás dos caras, entendeu? Então, tipo, é que nem o Sérgio falou, foi uma vacilada de troca de marcha e, meu, já era. A sorte que o Arrui voltou me buscar, porque eu não ia conseguir alcançar os caras, né? Então, é uma história Ainda bem que legal que você você... tinha um gregário de luxo lá, né? Que é o Arroio. O Arroio é um gregário de luxo. Não. Mas aí nós fomos brincar no Pico do Jaraguá, né? Mas depois essa fica para outra história, porque daí no Pico do Jaraguá a conversa mudou de cor, entendeu? Tipo, aí lá não teve boca. Mas enfim. Agora, gente, eu fui pesquisar, né, para a gente conversar sobre isso, e eu vi muita coisa. Tudo bem, não era um artigo científico, né? Vocês têm muito mais isso, por isso que eu vou perguntar. Em tudo que eu ouvi diz, né, cara, que quando a gente trabalha em cadências altas, o sistema cardiorrespiratório, como o Sérgio disse, ele é mais exigido. E quando a gente trabalha com cadências baixas, o sistema muscular acaba sendo mais exigido. Eu sou um cara com pouca massa muscular, né? Eu sou grande, eu tenho 1,93 m. Então, eu subo confortavelmente a 85, 90 RPMs. É a minha cadência show de bola. Mais que isso, me incomoda. Desculpa, menos que isso, me incomoda bastante devido a esse negócio da musculatura, né? Como o Ronaldo disse, e o Sérgio também, a maioria dos artigos falam que não existe uma cadência ideal, mas existem pessoas diferentes. Né? Então, por exemplo, eu perto do Ronaldo, o Ronaldo é muito mais forte que eu. Então, Pode ele falar mesmo acabou de dizer gordinho, que ele vai. Pode falar não, nada a gordinho. ver, nada a ver. Pedalando, nada a ver. Ó, ele é mais baixo, cara. E aí, cara, ele acabou de dizer que ele usa cadências até baixas até demais. Se eu usar 55 RPM, eu subo uma subida. Entendeu? Eu subo uma. E agora, pensando no atleta agora, né, já que não existe uma cadência ideal, e é fato, né, todo mundo diz isso na internet, pensando no atleta, Ronaldo, você que disse aí que tem uma atleta, ela tem esse biotipo mais forte, para não falar quem é, claro, ela tem o biotipo mais forte. Por exemplo, eu gosto muito dela, da Mati, que ela era mais longilínea, magrela, ela pedalava diferente, cara, comparado. Explica um pouco aí, depois eu gostaria que o Sérgio também falasse, porque os triatletas hoje são as varetas, né, meu? Os triatletas hoje são Sim. os caras big comprido, né, meu? Pô, acho que depois da cadência nós vamos ter que falar do pé de vela, gente, porque também é um negócio muito louco, né? Em outro episódio, gente, em outro episódio. Mas, Sérgio, Ronaldo, comenta aí das atletas em relação ao corpo e essa distinção, cara. É. Não, existe mesmo as atletas, digamos assim, mais pesados, ou os atletas, né, mais pesados, têm uma tendência a pedalar com uma cadência mais baixa, justamente por conta do peso também. Aí, quando a gente fala de peso, a gente fala também de músculo, não só de gordura corporal, né, ou composição corporal. Mas isso é só uma tendência. Eu também conheço atletas fortes que pedalam com cadências mais altas também, tá? Eu acredito assim, independente do atleta, o ciclismo ele proporciona várias situações. Então, se você vai para uma subida inclinada, se você é leve ou é pesado, não importa. Muitas vezes você vai ter que utilizar em algum momento uma cadência mais, digamos assim, baixa, uma cadência mais pesada, mais dura. Assim como o inverso também, por exemplo, um atleta mais forte, que está acostumado com uma cadência mais baixa, em determinado momento ele vai ter que sprintar. E se ele sprintou, se ele acelerou a velocidade, ele vai ter que acelerar a cadência. Então, independente de qualquer coisa, da composição corporal do ciclista,
o ciclista tem que treinar as variações de velocidade de execução, né? As variações de cadência. Ele precisa estar econômico numa situação, por exemplo, de uma montanha bem inclinada, assim como ele tem que estar confortável também para repetibilidade, por exemplo, se ele tiver que sprintar várias vezes. Então, mesmo esse ciclista que pedala com a cadência mais baixa, se ele tiver que sprintar várias vezes, ele vai ter que estar treinado para isso. Então, ele tem que executar isso no treinamento. E o treinamento ele é uma simulação, né? Ele é um ensaio do que a gente vai fazer na prova. Existe uma parte do treinamento, a fase do treinamento, que você vai treinar o ritmo de prova, vai treinar situações de prova. E aí você vai ter que trabalhar os diversos tipos de velocidade. Mas é claro que, de uma forma geral, e isso também tem uma variação com o tipo de pedal que você vai fazer, você vai para a montanha, se você olhar a tua cadência média, ela obviamente vai ser mais baixa do que você num percurso plano, né? Então, você tem essas variações normais, mas o treinamento, ele, independente se é mais forte ou mais leve, digamos assim, o ciclista vai ter que estar preparado para todo tipo de situação, por isso é importante treinar os diversos tipos de velocidade de execução, né? Ah, massa. Ô, Sergião, e conta aí, cara, das varetas hoje que fazem triatlo, né? Assim, ó, vamos pegar os top, sei lá, 20. Você que pode me falar muito melhor isso, né? Eu conheço aí 5 ou 6, que são todos umas varetas, entendeu? Tem hoje, a nível assim, Kona, World Tour, né? Que a gente fala no triatlon também, né? Esse World Class aí. Tem os mais pesados, cara, porque é mais comum ver os mais magros, né? Os mais compridos. E aí, isso influencia na cadência ou não? Está mais ligado à distância e prova, como você disse no começo, cara? Então, como o Ronaldo falou, eu já vi também atleta mais pesado. Eu, na verdade, não sou um atleta leve, nunca fui. Sempre pesei 80 quilos. Mas como eu tinha feito ciclismo também no começo, eu já tenho um nível de eficiência mais alto e um fato interessante, que poucos nem sabem o que é isso, mas no início do triatlo, as bicicletas passaram por uma fase que elas eram bicicletas com aro 26. Não sei se vocês lembram disso, que seria 650 milímetros. E então todos os triatletas só usavam aquelas bicicletas, incluindo eu. E vocês não vão acreditar, a minha cadência média no Havaí, quando eu pedalava com essas bicicletas, chegava a 105, 106 RPM. Você acredita nisso? Quer dizer, é um absurdo, né? Mas também era uma característica da bicicleta, quer dizer, era uma característica que, apesar de a gente eu tentava usar um volantão tamanho 56, mas eu devia estar usando 58 para ser proporcionalmente naquela época, né? E depois que eu mudei para a bicicleta de aro 27, né, de 700 milímetros, a minha cadência já caiu automaticamente para 95. Olha só para vocês verem a diferença. Então, isso é um fato interessante, né? Engraçado que quando eu fico muito tempo sem pedalar e eu volto a pedalar, como você, Tonon, a minha cadência confortável para ficar girando leve é entre 85 e 90. É uma cadência que eu sou confortável porque o meu sistema cardiovascular sempre foi um sistema muito desenvolvido. E eu tive que fazer apesar de ter uma massa muscular maior, eu tive que fazer o trabalho ao inverso. Eu tive que fazer um trabalho muscular pesado para conseguir trabalhar uma cadência mais baixa para ter um melhor desempenho na corrida, né? Agora, é engraçado que a gente estava falando do atletas longilíneos aí, e no fim de semana passado, retrasado, houve uma nova quebra de recorde mundial no Ironman, não sei se vocês acompanharam, foi o Ironman de Cozumel, em que ele fez 7 horas e 21 minutos, pedalou 46 quilômetros de média e correu a maratona para 2:35 naquele calor e umidade do México lá. E esse é um atleta que, na verdade, ele não é tão longilíneo, ele é um pouco mais musculoso, esse atleta, que é o Christian Blumenfeld, que vem da escola norueguesa aí, que são muito É o fortes campeão aí. olímpico, né? O campeão olímpico também E é é o maçudo, mesmo. né? É o É o mesmo, mesmo. né? É.
Esse é Foi o cara é um campeão fenômeno, olímpico. né? É um É um monstro. fenômeno. É um monstro. Eu ia falar agora, o cara é campeão olímpico, a distância é um quarto quase do bagulho, e o cara agora foi bater o recorde do Ironman, então, tipo, surreal, né? O cara é fora de série, né, meu? É. E é uma coisa que a gente já vinha falando aí há muitos anos, porque a gente comentou isso até no outro podcast aí, que o nível de eficiência, né, desses atletas tinha que ser tão alto, porque ficou tão competitivo por causa das Olimpíadas, que agora é que esses atletas, quando passam para as provas mais longas, eles são atletas muito mais eficientes. Então, é o que eu falo, para esse atleta correr, eu acho que esses caras vão correr até a 2:30 maratona fácil, porque é um Sérgio congelou. maratona. Então, no mesmo nível de eficiência que esses caras correm 2:30 uma maratona, é o mesmo, comparativamente com os outros atletas, seria 2:45, por causa do nível de eficiência. E a mesma coisa que acontece no ciclismo também. Se você olhar esses caras pedalando, porque eles tiveram que aprimorar a eficiência mecânica por causa da prova de vácuo, tanto, você vê que esses atletas pedalando, eles pedalam numa frequência, numa cadência mais alta, mas é porque eles são eficientes. Então, para esses caras pedalar 95 RPM, ele tem uma taxação cardiovascular igual a mim pedalando 75, por exemplo, dado a eficiência do atleta, de muito treino e muito. Então, esses atletas já estão vindo com um nível de eficiência aí muito maior, então eles podem, né, pedalar numa frequência um pouco mais alta. E outra coisa também, né, que como eles já estão pedalando a 47, 56, 47 km por hora de média, numa prova de 180, né, eles já estão puxando aí uns 330 watts, né, quer dizer, então, aos poucos aí, esses watts vão aumentando, que vai requerer uma cadência mais alta. Mas, na teoria, tu não vai, o que você falou, né, o atleta mais longilíneo aí, que tem um pouco menos de massa muscular, tem uma tendência de fazer uma cadência mais alta, mas a cadência de cada um é diretamente relacionada com o nível de eficiência de cada um, né? Então, quando a gente faz, aliás, quando eu faço, vou contar até uma coisa interessante também, o Havaí, se vocês conhecem, já ouviram falar no percurso, o retorno da prova no ciclismo do Havaí é em Ravi, que é no topo de uma subida. Então, depois você vai passar, se eu não me engano, são, acho que 20 e tantos quilômetros de descida, e que às vezes essa descida vem vento a favor. E várias vezes os atletas acabam sendo dropados aí, né? Como é que fala em português, mas acabam ficando para trás O porque pessoal entende dropado. Pode usar o termo. vou mandar. Então eles acabam sendo dropados porque, como eles já estão com vento a favor em descida, eles precisam estar pedalando ali numa velocidade de 80, 85 km por hora. Para conseguir manter essa velocidade, eles têm que estar numa cadência acima de 100. Então, só os atletas eficientes é que conseguem ficar. Foi muito engraçado, porque tem um atleta muito famoso canadense, o nome dele é Lionel Sanders, que ele é conhecido por ser aquele atleta que faz tudo na força, né, na ignorância, e ele pedala, né, com os joelhos para fora, tal, uma técnica horrível que ele tem. E você vê que ele chegou junto com o Cameron Worth, que é o ciclista aí do time Ineos, no retorno, e chegou na descida, o Cameron Worth abriu quase 10 minutos na descida dele. Né? Aí mostra aí a diferença da eficiência, né? Que para ele manter 105 RPM de cadência aí durante meia hora aí é uma coisa fácil, que já para o Lionel Sanders é uma coisa muito difícil, né? Então ele não conseguia, ele acabou perdendo. Eu principalmente, quando eu ia competir no Havaí, eu ganhava muito tempo nessa descida. Eu já ia com volante de 55 e, além disso, já treinava específico cadência acima de 100 RPMs, porque eu passava muita gente na descida. Porque tinha gente que começava a pedalar e não conseguia manter a cadência e parava de pedalar. Ia só aí, né, deslizando para baixo. Eu pedalava a descida inteira, do começo ao fim. Aí eu abria 10 minutos aí no pessoal, muito, né? Então, isso aí é um exemplo legal do triatlon aí, mostrando que a eficiência
nessa hora aí pode ser importante. Ou seja, a gente, nas nossas planilhas de treinamento, eu acredito que não só o Ronaldo como eu, a gente faz os dois trabalhos, né? Um trabalho de cadência baixa, trabalho de força muscular, que é um trabalho base importante, mas também a gente tem que fazer um trabalho de cadência mais alta, justamente se o atleta precisar dar uma aceleração, se ele precisar estar numa descida e quiser pedalar, né? No triatlo menos do que no ciclismo, mas também é um componente importante. Eu não faço tanto, provavelmente, como o Ronaldo faz com os atletas dele, mas eu com certeza sempre uma vez por semana eu faço meus atletas fazerem um específico de cadência alta, assim. Eu vou até só dar uma complementada, Sérgio, da parte do ciclismo também, em relação a essa questão da cadência. Você sabe que no processo de formação, ou seja, nas categorias até júnior, né? Então, nós estamos falando aí 17, 18 anos, antes do sub-23, eles são obrigados a pedalar com, digamos assim, uma relação mais leve. Então, até 17 anos, né? Isso, exatamente. Então, desde cedo, eles são, digamos assim, adaptados a isso. Nós estamos falando de processo de formação já a nível de competição, né? Não é o atleta amador. O atleta amador não vive isso. Por isso, inclusive, que quando o cara vai pedalar, depois de um certo tempo, muitos deles se sentem mais confortáveis com as cadências mais baixas, né? E o atleta profissional, ele já é condicionado desde cedo, e aí é toda uma explicação que eu nem sei se hoje se justifica, que é porque atrapalha, se o atleta fizer muita força, atrapalha o processo de crescimento. Obviamente que isso, na musculação, eu acredito que sim, né, por conta das epífises e tal, mas no ciclismo existe essa condição. Então, por isso que os atletas profissionais também tendem a ter uma cadência mais alta por conta do processo de formação ser dessa forma, tá? Então, é uma explicação também que eu queria dar, que acho que é importante a gente complementar. Eu sei que pelo menos nos Estados Unidos e na Austrália, nos países que eu tenho amigos competindo de ciclismo, eles são muito, muito rígidos nessa regra aí com os atletas juvenis, muito rígido. Eu não sei se chega, acho que nas provas de federação aqui mede tudo, né, Ronaldo? Eles medem, Sim. né? Eles medem, é tudo medido. Eu lembro quando eu fui fazer o contrarrelógio e tal, eles têm uma o nível marca de no chão. deslocamento da bicicleta, né? Ele coloca... Isso, é bem legal isso, é bem legal, bem legal. Eu acho que, cara, eu não parece, mas eu sou nível 1, né, Brasil, UCI, né, cara? Eu fiz o curso pela Confederação, né? E assim, ó... Não parece. Você manja bastante do negócio. Não, mas sabe o que? Cara, eu me senti tão bem, cara, que de 200 pontos que tinha, eu tirei acho que 199, acho que foi, e tinha que ficar montando treino para crianças, né, cara? Porque o nível 1 tá focado nas categorias de base, cara. Pô, eu achei fantástico, tá ligado? Eu queria quase montar um time quando eu fiz o curso e a prova, que eu falava, pô, se a gente realmente fizesse o que a gente aprende aqui, era outra pegada. Tipo, respeitar a formação, respeitar o número de vezes de treino, respeitar isso aí, que é a relação da bicicleta, não dar uma bicicleta qualquer para a criança e achar que ela vai sair pedalando como a gente pedala, tal, né? Então, exatamente. Cara, eu achei muito legal. Só que, a gente pega o título e põe dentro da bolsa, né, cara? E sai fazendo o que dá, que é o começo do erro, né? O começo do fim, na verdade. Agora, vamos lá, ó, vou pegar assim, ó, pra gente, que o nosso podcast é contributivo, né, cara? E para fechar esse aqui, que, pô, esse é um assunto que, pô, desse assunto a gente, ó, já anota aí, Ronaldo, ciclo do pedal, que você falou de aumentar a eficiência do ciclo do pedal, né, cara? E, por incrível que pareça, os britânicos dominam a pista. E, mais incrível que pareça, os que disputam o World Tour vêm para as Olimpíadas na pista e ganham na pista, né? Bradley Wings, Mark Cavendish, né, cara? Além dos big mans, né? Dos caras big fortes. E hoje a Itália também é uma potência, né? Porque o Ghana acabou virando um trem-bala, né, cara? A Austrália também, o time da Austrália é muito bom também. Alemanha, né? A Alemanha também, né? Os alemães, sim. A Europa tem mais cultura de pista, né? Exatamente. A gente tem ciclo do pedal, a gente tem pé de vela, a gente tem vários assuntos que saem desse assunto de cadência, né?
Uma dica agora para o triatleta e uma dica agora para o ciclista, porque o cara está ouvindo o nosso podcast e vai falar assim, pô, eu sempre saio daqui com um presente, né, com uma big idea. Qual a dica que você, Ronaldo, pode dar para o cara que está pedalando saber que ele é ciclista, tá? Se ele está treinando com a cadência certa para ele? Minha fonte. Desculpa que eu estava pedindo a fonte. Manda ver, meu. Quem sabe faz ao vivo. Bom, a minha dica é o seguinte, até você falou, né, Tonon, cara, aplicar, por exemplo, a mesma força, hoje a gente tem potenciômetro, né? Potenciômetro, você falar 300 watts a 60 RPM e 300 watts a 100 RPM, entre aspas, é a mesma força, correto? O que muda, obviamente, nós estamos falando da velocidade de execução, e aí, quando o cara trabalha numa velocidade que para ele é mais econômica, obviamente que ele vai despender menos energia, digamos assim. Eu não vou entrar em conceitos fisiológicos agora, porque a gente não é o papo aqui, não foi a pergunta que você me fez. Mas se eu tiver que dar uma dica, independente da força aplicada no pedal e das situações, é você trabalhar os diversos tipos de velocidade de execução. Então, você trabalhar a 60 RPM, trabalhar a 50 RPM, trabalhar a 100, trabalhar a 120, trabalhar tudo que a gente usa hoje no ciclismo. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar, em algum momento você vai ter que utilizar isso, e isso vai ser útil para você, isso vai te trazer uma economia maior de movimento ou da situação que você está aplicando naquele momento. Tá? Então, faça treinos em diversos tipos de velocidade de execução, de 60 até 120 ou até mais, tá? Do que for necessário, tá bom? Essa é a minha dica. E aí, Sergião, para o triatleta que está aqui ouvindo falar, pô, tem triatleta que está ouvindo a gente, eu ouvo você falar de Kona como se Kona fosse seu backyard, tá ligado? Tipo, cara, e o cara vê isso como a utopia da vida dele como triatleta. Você, como esse cara que tem Kona como seu backyard, qual a dica para esse cara saber se ele está na cadência certa para ele? Pois é. Na verdade, eu considero Kona como se fosse a minha segunda casa. E, na verdade, eu tenho ido a Kona aí desde 1994, todos os anos no Ironman, né? 8 vezes como atleta e as outras vezes como técnico. E eu conheço muito bem a prova, as características de lá, por isso que sempre vou lá fazer camps também, quer dizer, nem sei quantas vezes eu já fui para a Kona, mas várias vezes. A dica que eu vou dar, na verdade, não é só para triatleta, mas é também para ciclista, que eu acho que a primeira coisa que eu aconselho o pessoal a fazer é o seguinte: se você tiver um rolo, fica mais fácil, se não tiver, você vai fazer isso na rua. Mas a primeira coisa que eu aconselho para vocês fazerem é descobrir qual é o seu nível de eficiência. Porque, na verdade, muito pouco de nós sabemos isso, né? Então, como você vai fazer isso? Na bicicleta de spinning você pode fazer, mas como que a bicicleta meio que ajuda um pouco o movimento, é um pouquinho mais complicado aí, mas acho que dá para fazer essa adaptação. Mas se você tiver um rolo, você coloca a sua bicicleta no rolo, põe a resistência 0, põe na marcha mais leve e você vai aumentando a sua cadência gradativamente até você chegar no nível em que você começa a pular um pouquinho no banco. Ou seja, aquele nível em que você vê que você não está com controle do pedal mais. E geralmente se dá para ver isso porque a pessoa começa a trepidar um pouquinho no banco. Quando você chegar nesse nível, você olha o número da cadência e fala, bom, esse aqui é o meu nível máximo de eficiência hoje. Vamos supor, você chegou a 110 RPM. Aí depois você vai fazer um teste 2. Você vai pegar qual seja esse número que você achou lá, você vai tirar 15 RPM, vamos supor, 110, você vai chegar a 95, e eu quero que você coloque na marcha mais leve, no percurso mais plano que você tiver, e você vai tentar fazer 10 minutos a 95 RPM.
provavelmente, muitos de vocês, como aconteceu comigo no início, você vai falar, isso aí é fácil. Aí você vai chegar lá que você vê como 10 minutos é longo, quando você está tentando fazer uma cadência alta numa ineficiência. Mas aí é só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estava falando, né? Vocês vão sentir bem aí a taxação cardiovascular e o nível de eficiência e como é difícil, né? Então, se você pelo menos tiver uma ideia, né? Você chegou no número de 110, por exemplo, você foi lá na rua, tentou fazer 10 minutos a 95, não conseguiu ou conseguiu, você já vai ter uma base, pelo menos, para você fazer uns treinamentos e até para você chegar em algumas competições e falar, bom, eu sei que 10 minutos a 95 RPMs eu consigo manter aqui numa forma, vamos supor, quase eficientemente total. Mas isso é uma dica legal e eu aconselho todo mundo a fazer. E isso não significa que é uma eficiência que você tem, que você nunca pode melhorar, logicamente, como tudo isso pode ser desenvolvido, mas pelo menos te dá uma ideia para você saber onde você está. E por aí é um baseline aí, né, que a gente fala, é uma base aí para você poder programar os seus treinamentos aí e falar até para o teu técnico também te ajudar no caso você tem um técnico aí. Pô, legal. E é bom ouvir isso, viu, Sérgio? Porque, cara, as minhas aulas, né, passam de 125, 130 RPMs. Lógico, a gente faz isso em pontuais, né? A gente tem 1 minuto a 127, 130 RPMs, a gente tem, não é? Às vezes a pessoa ouve falar que na minha aula é assim, eu acho que a gente pedala assim 45 minutos, né? Não, pelo contrário. A gente usa muito... Tonon, tem uma tendência no ciclismo indoor a trabalhar com uma cadência mais alta. Tá? Sim, não, cara, as academias natural. boutique, Ronaldo, as academias boutique, né, que são aquelas academias onde não é ciclismo indoor, né, é bike indoor, cara, eles estão começando a trabalhar um tal de um giro duplo em pé, cara, que em pé eles pedalam a mais de 130, 120 RPMs. Eu já discuti muito, hoje eu acho que as pessoas precisam ser felizes. Eu me preocupo muito com a segurança das pessoas, né, cara? Claro. Hoje eu quero que as pessoas sejam felizes pedalando, cara. É o meu universo, né? E o problema é que a bicicleta de spinning ajuda esse movimento, né? O que pode ser mais perigoso. Ou seja, mas as bikes mais modernas, principalmente as stages, né, e algumas shoe-ins, elas têm um controle melhor do que as outras, né? Você pegar umas bikes mais antigas, era mais livre a roda. Agora, por ser magnético e tudo mais, cara, existe um controle maior. Então, a segurança também melhorou em relação a isso, né, cara? Mas, ouvindo vocês falarem, né, principalmente da dica do Ronaldo, e essa sua aí, cara, assim, juntando as duas dicas que vocês deram, né, gente? O ciclismo indoor, ele contribui muito, porque durante a aula a gente passa por todas, né, Ronaldo? A gente passa por todas essas cadências diferentes. Pô, eu sou um cara de 43 anos, vou fazer 44 já em março. Meu FTP é um FTP bom, 4,7 watt-quilo, e eu consigo pedalar com cadências altas. E se olhando para tudo que vocês falaram, é o meu treino. Né? O meu treino é exatamente isso, variar cadências durante uma aula conforme a música pede e tentar ser o mais eficiente. Eu, no caso, tento ser o mais eficiente possível. Eu não me lembro de quicar no banco, né? Eu não quico no banco, mas é muito comum o que o Sérgio disse de quicar no banco quando as pessoas estão pedalando na bike indoor, porque a inércia da roda... No outdoor, às vezes, tem também. No outdoor, a gente às vezes vê. Eu nunca vi. Eu já vi, mas assim, direto eu vejo. Porque a roda joga justamente você para cima. Porque o cara quer acelerar a cadência, entendeu? Não tem eficiência para isso. Porque no ciclismo indoor, a roda pesada, né, 26 quilos, de 25, 26, 27 quilos, joga você para cima também. Existe o rebote, né, da inércia da roda. Então, acaba também, se você não está com a resistência correta, por certinho e tal, você acaba perdendo eficiência, que é onde você perde. Então, pô, tá aí, gente, ó, super dicas e, pô, fico feliz de saber que eu não estou tão errado assim, né, meu? E o resto, gente, quem faz giro duplo, giro triplo, cara, o importante é ser feliz pedalando. Duplo twist carpado na bicicleta, tem uns caras fazendo já também. Mas, ó, eu tô quase aderindo, Ronaldo, porque, cara, eu andei pesquisando o mundo e o mundo faz isso. E nós não, entendeu? Então tá na hora, acho que, de começar, assim como o Sérgio disse da coroa oval, que nós vamos discutir,
como você disse, né, que, pô, eu nunca tinha pensado nisso, Ronaldo, que no passado os caras não tinham opção para pedalar mais rápido. Os Fazia leg cassetes, press ou não os subia a cassetes bicicleta dos no caras topo. eram minúsculo, velho. Ó, eu pedalei com cassete 19, cara. E, pô, é Eu sofrido também, demais. É sofrido demais, entendeu? Não, se E já é aí, sofrido hoje, você não, imagina em 1950, então, Otônio. Ronaldo, é sofrido no plano. Imagina subindo Pois é. Turmalê, subindo Não, Mortirolo. eu sempre Mas, falo ao pessoal, pega um vídeo, não precisa nem ser muito longe, não. Pega um vídeo do Ed Merckx na década de 70. Você vai ver o quanto esses caras giravam muito menos do que os caras giram hoje. Porque Sim, não tinha fato. opção. Não Não tinha tinha opção. opção. Eu nunca tinha me tocado nisso, cara. A hora que você falou assim, nós temos que agradecer as empresas, putz, é verdade, os caras não tinham cassete para girar mais rápido, eles tinham que se virar, meu, eles tinham que se virar. Então, mas é gente, engraçado como, se eu só falar um causinho super rápido comigo, é engraçado como muito disso também é uma coisa mental, né? Quando eu comprei aquela minha bicicleta Look lá, de 93, né? A bicicleta veio com um campanholo, né? Um grupo campanholo. E eu nem olhei nada, saí para pedalar, que eu estava animadão com a bicicleta. E para chegar na minha casa tem uma subida íngreme, super íngreme, sempre. E eu sempre subia na marcha mais leve e ficava de pé, né? Para subir aquela subida. E esse dia, né, todo motivado e tal, com a bicicleta e tal, saí pedalando, subia, subida e tal. Aí quando eu cheguei em casa, quando eu fui trocar os componentes, que eu queria colocar um componente mais moderno, foi que eu descobri que era 7 velocidades e que a marcha maior que tinha lá era 21, e na bicicleta minha era 28, e eu subi com o mesmo nível de percepção de esforço na 21 como eu subi na 28. Ou seja, como eu não sabia que eu estava usando uma bicicleta de 21, eu estava achando que eu estava na 28, que eu estava achando que eu Naquela estava na minha época era outra normal. bicicleta. Não, É, nessa época que eu estou falando, como eu sim. estava subindo na 21, mas a minha cabeça pensava que eu estava na 28, que é o que tinha na minha outra bicicleta. Então eu subi, eu fiz um esforço talvez um pouco maior, mas eu subi da mesma forma, né? Isso é engraçado como a gente tem a Eu, mentalidade se adapta, né? Se eu tivesse olhado para baixo e visto que era 21, com certeza eu ia estar chorando o dobro para subir aquela subida, né? Para ver eu como é que é lembro que a em influência Romeiros, mental, né? né? Romeiros é um exemplo. Romeiros, a quantidade de gente que tem em Romeiros hoje se deve justamente porque lá é um treino super difícil que agora tem possibilidade, né, em relação aos grupos, das pessoas se sentirem mais confortáveis em fazer aquele treino, porque aquele treino era duro. Tinha meia dúzia de caras que iam para Romeiro aí no início dos anos 2000. Eu frequento desde essa época e não tinha ninguém, absolutamente ninguém, porque era 53, 39, não tinha compacto, não tinha mid, e a maior relação era 21. Eu lembro que quando saiu 23 era um luxo, né? Então não dava, os caras não tinham condição de fazer. E hoje em dia proliferou justamente também por causa disso, acredito eu. ó, aí, gente, eu vou fazer aqui, vou fazer um jabá, como diz, né, cara? As 3 últimas vezes que eu fui para Romeiros, ou não, saindo da escolinha, tá? Eu não fui lá para Piramba da Castelo, lá, saindo da escolinha, cara, eu fiz Romeiro de 53, 19 inteirinho, cara, de fora a fora e de volta. Sem. Faz 3 anos que eu não subo as 3 últimas marchas da minha bicicleta. Só de. Eu não, é que aqui na minha Mas região aí é não a tem perna, subida, né, né? meu? Aí é o Aqui cara não que tem é bom. subida. Aí é o Aqui cara que não é tem bom. subida, não é nem isso. Pega um Agora, cara de cara, motor ruim como o meu aqui, vai ter pô, que usar subir, 34. Se tiver ó, 50 atrás, eu uso. falou, ó, subiu tira-saia, cara, de 53, 19, quase É vomitando, é macho. massa. É Eu macho. curto, eu curto. Não, eu Eu subi, sou eu subi, macho, meu. subi. Eu não, a minha bicicleta é 26, ela está com 28, né? 24, foi isso aí. As 3 últimas eu não uso, elas estão até limpinhas, tadinha, nem uso. Aqui não tem subida, aqui não tem subida. Não, Gente, você é tem um que ir para podcast. Tailândia. Oi? Você tem que ir para Tailândia, lá em Phuket, quando eu morei lá, todas as Ah, subidas eram de 18 a 22%. nem a pau. É. Eu gosto de fazer isso só na Eu Itália. Só na estava Itália. lá, Na Itália eu 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 gosto adoro. de fazer em Eu lugar adoro estava subir o nem na Carpenha. eu estava pedalando Não, lá cara. em um mês rachou o meu movimento central da minha bicicleta.
Imagino. Ó, eu subi o Carpenha, ou Sérgio, 8 vezes, velho. O Carpenha, ele tem 6,9 para 12 de média, tá ligado? Ele é Eu subi, pior que o Mortirolo. eu subi a última vez que eu subi para 27,59 minutos, né? Eu subi de 28, 36, 28, cara. Foi duro. Eu chegava na metade do segundo quilômetro e falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um idiota. Mas no outro dia, 2 dias depois eu ia de novo. Cara, aquele lugar é mágico. Gente, um podcast que se deixar aí, nós vamos contar a história até amanhã. E você que está ouvindo, ouviu muita coisa legal, dicas para você saber se você está na sua cadência correta, dicas para você entender que treinar em cadências diferentes é importante. Sérgio, dá aquele tchau para a turma aí para a próxima segunda, né? Já chama eles aí. Tchau, tchau, galera. Fiquem até o próximo. Eu acho que nós vamos falar aí sobre pé de vela, tamanhos e mitos e coisas que acontecem e as histórias também, porque a gente é velho o suficiente aí para falar das modas das antigamente também, de pé de vela, né? O Ronaldo vai lembrar isso aí também. A gente vai falar dos anos 90 aí. Tudo que a gente já ouviu, que a gente já passou. E a vantagem, né? 20 anos. O que a gente já testou, né? Eu, pelo menos, aí já testei de 120, de 165 a 175, 180, eu já testei. Então, a gente tem uma bagagem de experiência para passar para vocês aí. Eu só usei um 75 até hoje na minha vida e não sei nem a cor dos outros, tá ligado? Tipo, eu nem imagino. Ronaldão, manda aquele abraço pro pessoal que tá ouvindo aí, que, pô, galera tá curtindo. Eu vou até pedir para quem tiver qualquer dúvida sobre o tema para deixar, né, comentários, deixar tanto no Instagram quanto no canal de YouTube, porque é um tema bem polêmico, ainda o pessoal vamos falar que patina bastante nesse tema, ainda insiste em falar, eu vou falar, desculpa o português, insiste em falar besteira sobre o assunto. Então deixa aí e a gente responde com o maior prazer, tá? E desse tema aqui vão sair outros, né, bem relacionados, assim como o Sérgio falou, do pé de vela, a gente vai falar da eficiência da pedalada, enfim. Esse assunto não termina aqui, nós vamos ter outros capítulos, com certeza. Obrigado aí e até a próxima. Com certeza. E, ó, você que está nos ouvindo agora, se você quiser olhar, né, para a nossa cara, ver a super pinarela do Sérgio lá atrás dele, né, meu, enfim, é só você ir lá no YouTube, que vai estar aqui, ó, na descrição desse podcast, vai ter lá o link para você assistir esse vídeo lá no YouTube. E também lá no YouTube vai estar os nossos arroba, vai estar os nossos Instagrams, onde você pode mandar sua pergunta em inbox para a gente ou em algum post que a gente colocar, que vai ser um prazer responder vocês. Então, toda segunda-feira, um episódio novo do Coach Chat, o podcast dos coaches para triatletas, coaches para coaches, enfim, para todo mundo que gosta de ciclismo. A gente se vê na próxima segunda. Aquele abraço, turma. Tchau.